Olá pessoal, uma ótima tarde a todos. Vamos aí ao noticiário do meio da tarde. Tudo gira em torno dessa última fase da Lava Jato, a Operação Carbono 14, que na prática investiga aí o assassinato de Celso Daniel. E eu vou dizer para você quem vai resolver essa questão que ficou durante tantos anos enterrada junto com o corpo de Celso Daniel desde 2002. Quem vai resolver esse crime, quem vai desvendar o assassino de Celso Daniel e o mandante do assassinato é um homem chamado Sérgio Moro, o juiz que tem movimentado a nação brasileira. Não adianta o Supremo tentar barrar Sérgio Moro, não adianta o Supremo dizer, olha, manda tudo pra cá, é triplex, é sítio de Atibaia, porque tem tanta podridão envolvendo aí grandes figuras políticas desse país que Sérgio Moro tem trabalho aí por muito tempo. O que a Operação Lava Jato descobriu e qual é aí a linha de investigação e também de interlocução entre os crimes, entre os esquemas de corrupção? Primeira coisa, Sérgio Moro deu um despacho. No despacho ele deixa claro por A mais B que o assassinato, a execução de Celso Daniel pode ter relação direta sim com os crimes de corrupção envolvendo o Petrolão, o PT e seus aliados. E mais, os procuradores entenderam pela linha cronológica de tempo que Mensalão e Petrolão caminharam juntos. Quando o Mensalão era investigado e julgado, gente, o PT montava o Petrolão. Os esquemas são correlatos, saiu de um e já entrou em outro. É muito maior, o Petrolão é muito maior, infinitamente maior que o Mensalão, tanto que é o maior esquema de corrupção da história do mundo. O Sérgio Moro conseguiu enxergar que essas cartas estão entrelaçadas. Sérgio Moro vai esclarecer a execução de Celso Daniel. Gente, olha, os nomes que apareceram agora, certamente o Marcos Valério vai voltar a depor e tem que voltar a depor, porque lá na época do Mensalão, se você que acompanha o noticiário há algum tempo não se lembra, eu vou relembrar aí pra você, lá na época do Mensalão, o Marcos Valério disse o seguinte, olha, esse empréstimo aí de 12 milhões aí que foi feito no Banco Chaim, foi feito pelo Bunlai, mas foi feito aí a pedido do PT. E o próprio Bunlai, amigão do Lula, quando foi preso, disse que o empréstimo foi feito a pedido do PT. E mais, Marcos Valério disse o seguinte, o Lula, o Zé Dirceu, eles estão sendo chantageados, o PT está sendo chantageado por aquele cidadão lá, o seu Ronan, que já mexia aí com transporte de lixo e também transporte coletivo, né? Olha, o Ronan tá chantageando e tá dizendo que vai colocar a boca no trombone, que vai falar da morte de Celso Daniel, que vai falar do assassinato. Então o que aconteceu na história? Ronan chantageou, né? O dono do Diário do Grande ABC, chantageou PT, Lula e Zé Dirceu de acordo com Marcos Valério. Não adianta ter piti no meio da história. O Marcos Valério foi que falou. E falou em depoimento, lá na época do Mensalão. O empréstimo foi feito, a Petrobras devolveu isso em negócios, né, para o Grupo Chaim. E esse dinheiro, 6 milhões, foi parar na mão do seu Ronan e outros 6 milhões para pagar dívida de campanha do PT. Pelo menos é isso que a investigação aponta. O que o seu Ronan fez com esses 6 milhões de reais? Comprou o Diário do Grande ABC. Se a investigação pegar os recibos de compra do Diário do Grande ABC e o valor da propina, os 6 milhões, o valor do cala-boca para o chantagista, vai se chegar à seguinte conclusão. O dinheiro foi usado praticamente todo para comprar o Diário do Grande ABC, exatamente na época em que o dinheiro chegou às mãos do chantagista. Gente, a Operação Lava Jato complicou de vez a vida do PT. E fica muito claro, aí até pelo desespero na cúpula interna do partido, foi convocada em uma reunião de emergência para discutir o que fazer e como se fazer. Não é o que fazer. Não é o que fazer porque Sérgio Moro colocou a mão na história. E aí, minha gente do PT, não tem grampo com a presidente Dilma, não. Né? Não tem conversinha de tentar levar pro STF, não. Ou o STF vai querer investigar a morte do Celso Daniel, até hoje não esclarecida. A execução do petista, até hoje não esclarecida. Você se lembra? Em quais circunstâncias aí aconteceu a morte de Celso Daniel, a execução de Celso Daniel? O PT abastecia o seu projeto criminoso de poder em Santo André. O PT abastecia através das empresas de lixo e de ônibus
Seu Ronan fazia parte desse esquema. O PT achacava empresários. A prefeitura de Celso Daniel fazia parte do esquema. E qual era a promessa do PT, de Lula, dessa turma? Olha, a gente vai usar o dinheiro aqui, esse dinheiro é sujo, mas o dinheiro é para o partido, é para o crescimento do partido, é para a gente fazer aí o partido crescer e aparecer, para a gente chegar à presidência da República, aquela conversa toda. Pois muito bem, Celso Daniel descobriu que o dinheiro, né, da corrupção não era apenas para manter o projeto tão corrupto quanto o mais criminoso de poder do PT, que também era para bancar mamatas de um e de outro, que era para bancar aí mordomias, que era para bancar propinas milionárias, dinheiro, por exemplo, como esse aí que foi para as mãos do seu Ronan. E aí o Celso Daniel falou: eu não quero mais esse negócio, vou acabar com esse esquema. E de repente amanheceu morto. Essa foi a história de Celso Daniel. Foi assim que Celso Daniel morreu. A família sempre disse que foi crime político. As investigações foram abafadas. Se tampou o sol com a peneira, tudo ficou dito pelo não dito, apesar de que até as pedras da Praça dos Três Poderes sabem que a história contada até hoje envolvendo a morte de Celso Daniel não é a história verdadeira. A família sempre disse, foi crime político, e agora Sérgio Moro começa a desvendar essa história. E a dizer o seguinte: eu vejo que tem cheiro de ligação entre o esquema de corrupção do PT, entre o Petrolão, entre o desvio de dinheiro da Petrobras, entre o empréstimo do Banco Chain e a morte de Celso Daniel. Eu vejo que há ligação entre a corrupção e a morte de Celso Daniel. E aí, minha gente, a casa caiu de vez. Eu já disse pra você, que em relação a tudo que foi feito aí pelo PT, em relação aos grampos, em relação aí à montagem do Petrolão e do Mensalão, o ex-presidente Lula está com o carimbo, uma passagem só de ida para o presídio. E agora a situação se complica ainda mais para o Partido dos Trabalhadores. Uma dica: quem tem que ser ouvido agora, gente? Quem tem que aparecer no meio desse cenário? Primeiro, Marcos Valério de novo, claro, ele vai ser ouvido novamente, até para, mais uma vez, dizer o que já disse, para referendar aquilo que já disse. Mas o Sombra, lembra-se do Sombra? O Sombra que seria aí o executor do serviço. O Sombra precisa ser pego, o Sombra precisa chegar às mãos de Sérgio Moro. Eu vou ficando por aqui, volto daqui a pouco para você. Tem mais informações aí envolvendo o Palácio do Planalto e mais desrespeitos à Constituição e ao bem público. E eu quero saber quando é que o Ministério Público vai fazer alguma coisa para barrar aí o uso do patrimônio público por essa turma do PT, como se fosse quintal da própria casa. Eu volto daqui a pouquinho e a gente conversa. Nosso encontro é às 6 da tarde, comecinho da noite. A gente se fala. Muito obrigada pela companhia, e para você que não assinou, assina aqui, Veja Joyce todo dia.